Este é professor Renato Velas, pardo, de cabelos pretos, em corte social. Tem os olhos escuros, está usando uma camisa social preta. Usa um microfone no ouvido direito. Está usando um relógio de pulso preto no braço direito. Está em pé na parede verde. Ao seu lado, a televisão interativa para uso. Seja bem-vindo ao Pré-Veste, o pré-vestibular online da Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Renato Velas, o seu professor de Geografia, e hoje nós iremos estudar a presença norte-americana no Iraque e no Afeganistão. Meu futuro calouro, acompanhe agora a leitura da questão número 1. A imigração de muçulmanos para diferentes países do mundo tem gerado um fenômeno conhecido por islamofobia, ou seja, sentimento de aversão aos fiéis ao islamismo. Esse sentimento de aversão é legitimado. Vamos ver as alternativas. Letra A. Pelas resoluções da ONU que oneram os países responsáveis pela ajuda humanitária. Letra B. Pela velha ordem mundial, cuja origem se relaciona à Guerra Fria. Letra C. Pela guerra ao terror, cuja origem remete à doutrina Bush. Letra D. Pelas leis trabalhistas arcaicas que impedem o imigrante de trabalhar legalmente. E letra E. Pelas cotas de imigração cuja origem remonta ao Tratado de Roma. Vamos à resposta da questão número 1. Marque aí com total certeza, letra C, pela guerra ao terror, cuja origem remete à doutrina Bush. Meus queridos, 11 de setembro de 2001, o dia que mudou a história da humanidade, atentados terroristas comandados por Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, grupo terrorista, que através de uma célula terrorista conseguiu estar nos Estados Unidos e planejar os atentados ao World Trade Center em Nova York, ao Pentágono também ali nos Estados Unidos e também ao Capitólio, né? Só que o avião que ia para o Capitólio foi derrubado pelos passageiros. Este dia mudou a história da humanidade. E a partir daí, o governo George Walker Bush Jr. criou a doutrina Bush, aquela medida de intervenção militar, aquela medida de intervenção internacional em qualquer país a qual os Estados Unidos acreditassem que tinha alguma ligação com o terrorismo. Podemos citar, por exemplo, o Afeganistão, né, em 2001, e em 2003, o Iraque. Lembrando que na questão da presença norte-americana no Afeganistão, somente 20 anos depois, no final do mês de agosto de 2021, é que os Estados Unidos retirou todo o seu exército, todas as suas tropas do Afeganistão. Ou seja, passaram 20 anos, chegaram ao Afeganistão, tiraram o Talibã do poder, que era o grupo fundamentalista religioso que estava no poder desde a saída ali dos soviéticos, tá? E a partir daí criaram um governo de coalizão com várias tribos locais. Permaneceram 20 anos, quando o presidente Donald Trump fez um acordo com o Talibã, onde os Estados Unidos se comprometiam em retirar suas tropas e o Talibã se comprometeu em não recepcionar, em não resguardar grupos terroristas que haviam atacado os Estados Unidos ou que poderiam atacar no futuro. Então aí nós temos a letra C, doutrina Bush. Não vamos esquecer. Segunda questão, não perde o foco, vem comigo. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da América aprovou uma série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos americanos da ameaça representada pelo terrorismo internacional. Entre as medidas adotadas pelo governo norte-americano estão, vamos ver as alternativas. Letra A realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países aliados no combate ao terrorismo internacional e a prisão imediata de árabes e muçulmanos que residissem nos Estados Unidos. Letra B. A realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas e a restrição da liberdade dos direitos civis de suspeitos de associação com o terrorismo. Letra C.
a concessão de apoio logístico e financeiro a países que autonomamente pudessem combater grupos terroristas em seus territórios e a preservação dos direitos civis de suspeitos de associação com terrorismo que residissem dentro ou fora dos Estados Unidos. Letra D. A realização de ataques preventivos a países suspeitos de sediarem grupos terroristas e a flexibilização do ingresso nos Estados Unidos de pessoas oriundas de qualquer região do mundo. Letra E. A realização de acordos de cooperação militar e tecnológica com países suspeitos de sediarem grupos terroristas e a preservação dos princípios de liberdade individual e autonomia dos povos. Agora a resposta da questão número 2, hein? Aqui nós iremos marcar como alternativa correta a letra B. Olha para mim, letra B de bonito. Marque com toda certeza. A letra B, ela trata da realização de ataques preventivos a países suspeitos, né, de defenderem grupos terroristas. Uma coisa bem interessante, pessoal, sobre a questão que envolve essa guerra ao terror, sobre a questão que envolve aí a doutrina Bush, desencadeada a partir dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, é que os Estados Unidos criam uma política internacional onde ele vai intervir em países a qual ele acha ali, ou pelo menos tinha certeza naquele momento, que tinha alguma ligação com grupos terroristas. Uma outra situação muito importante que nós temos que entender também é a ideia de que muitos direitos civis deixaram de ser respeitados nos Estados Unidos. Prisões começaram a ocorrer a partir da suspeita de que os indivíduos, inclusive norte-americanos, dentro do seu território, estavam relacionados com grupos terroristas. E olha só como foram as coisas, né? Essas pessoas eram presas, eram mandadas para a prisão norte-americana de Guantánamo, lá em Cuba, e a partir dali ocorriam os interrogatórios, entre outras situações que acabaram sendo denunciadas internacionalmente em relação ao desrespeito aos direitos humanos, né? Os norte-americanos foram denunciados na questão de tortura, os norte-americanos foram denunciados na questão que envolvia o desrespeito completo a direitos civis. Aí você pergunta, e a sociedade norte-americana? Imagina, 11 de setembro, atentado terrorista ao World Trade Center, as Torres Gêmeas, né? Isso gerou uma comoção a nível nacional a tal ponto que a sociedade norte-americana legitimou, pessoal. A sociedade norte-americana legitimou a quebra de direitos civis, a quebra de garantias fundamentais que haviam sido conquistadas historicamente. A ideia era proteger a sociedade, proteger o Estado norte-americano de novos atentados terroristas, como aquele que ocorreu no 11 de setembro. Aí nós temos uma figura-chave nesses atentados, Osama Bin Laden, milionário saudita, líder da Al-Qaeda, que a partir dos atentados do 11 de setembro começou a ser literalmente caçado. Bin Laden foi para o Afeganistão, se refugiou ali por algum tempo, né, e acabou sendo morto anos depois lá no Paquistão. Então, olha só, nós tivemos aí Afeganistão com a presença norte-americana, nós tivemos em 2003 a presença norte-americana no Iraque também, derrubando o governo de Saddam Hussein, não podemos esquecer disso, e uma pequena força militar formada ali pelos melhores militares norte-americanos, indo até o Paquistão, matando Osama Bin Laden no território paquistanês e retirando o corpo dali. Então perceba como os Estados Unidos atuou, né, intervindo em países a qual eles achavam ali que tinham alguma relação com os atentados do 11 de setembro, ok? Então não esqueça, nós temos que lembrar da doutrina Bush, a partir dos atentados de setembro, temos que lembrar da guerra ao terror, da figura de Osama Bin Laden, lembrando que ele foi morto já no governo de Barack Obama. Então marque aí no seu caderninho, marque aí a resposta letra B de bonito. Questão número 3, não perde o foco, vem comigo. Avaliando o ataque aéreo aos Estados Unidos em 2001, o sociólogo Ottaviani afirmou: quando analisamos acontecimentos de 11 de setembro,
precisamos resgatar o sentido de história. Quando vistos isoladamente, os atentados perdem vários significados e parecem coisa de um bando de fanáticos. Mas, na realidade, os atentados foram apenas um fato em uma cadeia muito complexa de acontecimentos. Assinale a alternativa que contém um fato que faz parte dessa complexa cadeia. Alternativas. Letra A. Crescente interferência dos Estados Unidos na política interna de outros países. Letra B. Aumento dos conflitos geopolíticos entre os Estados Unidos e os novos países industriais. Letra C. Interesse dos Estados Unidos em explorar economicamente as extensas terras do Afeganistão. Letra D. Competição entre os Estados Unidos e o Japão pelo domínio geopolítico sobre a Ásia. E letra E. Interesse dos ex-países socialistas em dominar geopoliticamente o mundo. Acompanha comigo, marque aí no seu caderno, marque você que está estudando com a gente, letra A, de amor, o mais belo e nobre sentimento que todos nós homens temos. Nós temos aí essa crescente interferência norte-americana na política interna de outros países, que inclusive está relacionado com aquilo que nós falamos, anteriormente, e é importantíssimo nós lembrarmos que o texto do professor Ottaviani, ele nos traz essa referência de que nós não podemos tentar entender o que aconteceu no 11 de setembro como um fato isolado. Olha só o que eu vou te dar de informação agora. 1979. 1979, nós tivemos a invasão ao Afeganistão. Aí você vai perguntar assim, peraí, mas não foi 2001, naquele momento que o Bin Laden foi se esconder no Afeganistão? Pessoal, nós podemos falar do Afeganistão em 3 momentos. 1979, a invasão soviética ao Afeganistão. Entenda, os soviéticos invadem o Afeganistão, tentando recolocar no poder um governo socialista que havia sido derrubado pelos guerrilheiros mujahadins, os guerrilheiros afegãos que lutavam contra a presença soviética. Naquele momento, 79, houve a participação indireta norte-americana. Os Estados Unidos apoiaram os guerrilheiros afegãos contra o exército soviético. Então, nós temos a primeira citação em relação ao Afeganistão, 1979. Aí você pergunta, tá, então de um lado nós tínhamos o exército soviético, grande, poderoso, enorme. Do outro lado, nós tínhamos os guerrilheiros afegãos apoiados indiretamente pelos Estados Unidos. Isso, olha só, fofoca de geopolítica. O Osama Bin Laden, saudita, milionário, estava na Inglaterra, vai para o Afeganistão para lutar ao lado dos guerrilheiros mujahadin e recebe treinamento da CIA, do Serviço Secreto Norte-Americano. Professor, pelo amor de Deus, quer dizer que o Bin Laden era conhecido pelos norte-americanos? Sim, inclusive elogiado de acordo com documentos secretos que vieram à tona recentemente. Então percebam que já havia uma ligação norte-americana com o Bin Laden. Beleza, então se os Estados Unidos apoiaram os guerrilheiros afegãos, por que o Bin Laden explodiu o avião dos Estados Unidos? Pessoal, o Bin Laden começou a entender que os norte-americanos estavam intervindo de uma forma muito extrema na política, ali do Oriente Médio, inclusive também na economia, e nós temos a questão também da religião. É muito importante lembrarmos que a partir daí, os islâmicos ali no Oriente Médio, os fundamentalistas, melhor afirmando, começam a ver os Estados Unidos como o grande Satã, em relação ao Oriente. E anos depois, o Bin Laden planeja e executa os atentados de 11 de setembro. O segundo momento que nós temos que lembrar do Afeganistão é 2001, a busca por Osama Bin Laden, e o terceiro momento é justamente a saída dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021, com a retirada de todas as tropas norte-americanas daquele país e o retorno do Talibã ao poder. Meu futuro calouro, na aula de hoje nós estudamos a presença norte-americana no Iraque e no Afeganistão, um importante conteúdo de geopolítica para o vestibular da UEA. E não esqueça, siga o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e um grande beijo. Até a próxima!